Prepare-se para sentir o som da terra, o ritmo do mar e o canto da mulher brasileira. Música, força e sensibilidade com Nayá no Diversão e Arte. A gente está começando o Diversão e Arte, que hoje recebe a cantora e multi-instrumentista Nayá. Nayá, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite em bater esse papo aqui, para a gente conhecer um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Muito obrigado, viu? Obrigada, estou muito feliz, grata por estar aqui, por essa oportunidade. Acho que vai ser legal. Que bom. Nayá, você é uma artista multifacetada e olhando para o seu visual, a gente consegue ver muita coisa de natureza, de ancestralidade, de arte. Me conta um pouco sobre a sua trajetória, como é que você começou? A minha trajetória ela começa na barriga da minha mãe, porque como meu pai sempre tocou, sempre ouviu muita música, sempre esteve imerso, né, fazer teatro, enfim, então eu cheguei no mundo, não foi a música nem a arte que chegou na minha vida, fui eu que cheguei na vida dela. Então, a minha referência sempre foi o meu pai e as referências dele, né? Então, tudo que ele ouvia muito MPB, né? Caetano, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, enfim, todos esses nomes. E aí eu comecei a tocar vendo meu pai tocar, né? Ouvindo e vendo. Instrumentos de percussão, super rápido. Meu pai olhava, ele conta que quando eu tinha uns 4 anos, assim, ele olhava e falava assim, ó, faz assim. E aí eu fazia e pronto, já estava tocando junto com ele ali, onde ele estivesse, em casa ou em algum palco. Então começou assim. Mas até entender que era uma carreira, né, e pensar em carreira artística, em profissionalizar e tudo, levou um tempo, até um tempo de entender que eu era artista, porque para mim aquilo era tão familiar que não era uma coisa que eu pensava, né? Era da sua natureza, a sua essência ali. Exato, não foi uma coisa tipo, vou ser artista, quero ser artista. E aí depois, com a maturidade, veio tipo, sou e preciso agir como tal, né? Tipo, preciso me posicionar como artista, como produtora cultural, que eu sou também formada pela UF, fiz produção cultural. Então, como é que eu me relaciono com algo que é tão familiar para mim, que é tão natural? Como é que eu profissionalizo isso, sabe? Como é que eu uso uma linguagem para, enfim, comunicar e dizer quem eu sou, ao mesmo tempo que eu sou isso e eu vendo isso também, né? Tem que vender minha arte. Então, enfim, com o tempo eu fui entendendo e me conceituando também, né? Mas em que momento nasceu a Nayá arte educadora? Qual que é a relação da Nayá arte educadora com a Nayá que ouvia música em casa, que teve toda essa ligação com música, com arte do pai, dos pais, da família, né? Acho que foi uma coisa que eu entendi também, que eu já naturalmente fazia com as crianças, tenho muita conexão com as crianças, então falei, bom, acho que é isso, eu sou arte educadora, passo todos esses meus conhecimentos, brinco com as crianças e trago saberes para elas através da arte, através das histórias, da contação de história, né, das mitologias. Então, um momento que acho que foi depois da faculdade até, né, apesar de já vir sendo eu e cumprindo o que eu vim cumprir, entendi isso depois da faculdade. Em alguns momentos que eu falava, bom, quero estar com as crianças e quero fazer coisas legais e brincar e tocar e ensinar elas. E isso também ser uma demanda delas para mim, porque elas veem o que você vê também, né? Todas essas referências e simbologias. Então a troca, falei, olha que legal, então eu sou uma arte educadora. Nayá, você encabeça o projeto Forró das Encantadas. Me explica o porquê de um projeto e não uma banda, um grupo. Eu entendi que a abrangência do meu trabalho, ela extrapola um território, né? Tipo, uma cidade, uma comunidade, e que eu atuo em diversos territórios. Então, dentro do meu trabalho e da minha própria trajetória, que é um tanto
nômade, itinerante, para mim faz sentido, né? Ter um coletivo de mulheres que tocam e que tocam forró, ou então que querem tocar forró, que querem aprender, que querem chegar junto, querem ir para o palco. É, porque na verdade, eu quero compartilhar com mais e mais e mais mulheres o espaço que eu tenho, o lugar que eu ocupo, né? Então, se eu tô no palco, eu quero trazer mais mulheres para o palco. E aí também é muito difícil a logística de uma banda, né? Tipo, são 4, 5 pessoas, sempre aquelas pessoas, e aí precisa de um contrato de exclusividade que tá difícil de conseguir, né, das pessoas ultimamente. Então, por conta de várias questões, assim, mas principalmente porque eu quero mais pessoas, mais mulheres ocupando Te dá mais palcos. liberdade nesse sentido. E também me dá mais liberdade, né? Tipo, rolou um show, pintou um convite para tocar em Santos. Quem que tá por perto, quem que tá disponível? Aí a gente vai. Então acaba que são várias formações possíveis para fazer os shows. Mas aí fica a seu cargo fazer essa produção de conseguir as artistas locais. Sim. É um trabalhão também. Bastante. E como é que é isso? É trabalhoso, mas também gosto, também é uma coisa que me dá, é o que faz sentido para mim, né? Mas acaba sobrecarregando em alguns momentos, porque, enfim, dependendo da demanda, aí a logística por isso sempre é legal ter mais mulheres para até somar nesse sentido, né? E outros trabalhos que não é só chegar no palco e tocar, né? Que tem muita coisa que precisa fazer até a gente conseguir realizar. A gente está agora construindo um estandarte, né? A gente quer uma loja, então tem algumas artesãs que vão chegando. Pô, o que a gente pode produzir enquanto coletivo para que esse movimento contemple cada vez mais mulheres e a gente agregue várias linguagens artísticas também, né? Porque o forró é isso, na verdade. O forró é uma grande festa. O forró é muito mais do que um gênero musical. Então a gente consegue agregar ali o artesanato, outros gêneros também, a gente gosta de trazer um coco, a gente de repente faz um maracatu, isso depende da influência de cada mulher que chega também, é muito rico, é muito especial, então, tipo, a gente tá assim, numa banda, se a gente abre para um coletivo, a gente, poxa... Abarca mais pessoas. Sim. Essa coisa de cidade para cidade, essa coisa nômade, né, que a gente estava falando agora, vem daí também esse termo cigana forrozeira? Tem essa relação? Tem essa relação, Então, isso é uma coisa que eu também entendi. Tudo que eu não gosto de rótulo, né? Inclusive tem uma música minha que se chama Rótulos, que é a primeira que eu entendi assim, nossa, eu tô entendendo que eu tô construindo essa minha personalidade artística, né? Por conta da minha jornada, da minha caminhada. E aí cigana é uma coisa que me contempla, porque é isso, mais do que falar, eu sou uma artista nômade, sou uma artista nômade também, mas cigana é uma coisa, até porque eu faço esse resgate dessa ancestralidade cigana, do povo cigano, né, que tá aí, catando um pouquinho de cada um por onde passa e tem também a sua essência. Tem um amigo que eu encontro, ele fala, meu Deus, aonde você não está? Porque eu tô em todos os lugares e circulando para lá e para cá e atuando e tocando ou dando alguma oficina, algum movimento. Então é isso. E também traz um resgate da simbologia da cigana também, né? O que é uma cigana? Representa a liberdade de ir e vir, de você estar nos lugares que você deseja estar e dançar, sobretudo dançar. Enfim, esse é um arquétipo que eu quero fortalecer e resgatar. Tanto a cultura do povo cigano também, que é um pouco de mim, que vai estar em cada lugar e bebe de várias fontes, e várias fontes vai nutrindo a minha própria espiritualidade, o meu próprio desejo e meu chamado para estar nos lugares onde eu quero estar, onde eu tenho que estar. E quando a gente pensa, quando eu penso, por exemplo, na questão do termo cigano, vem muito à minha cabeça a questão do feminino, do espírito livre, da liberdade. É mais ou menos por aí mesmo, assim, na sua obra, na sua essência, tem muito das coisas da força feminina? Com certeza. Com certeza. E isso também foi uma coisa que é uma construção,
né? Vem sendo uma construção, entender que eu preciso fazer esse resgate, que também faz parte da missão, também faz parte da mensagem, daquilo que eu quero trazer, não só para as mulheres que estou agregando, né, que estão chegando, mas para quem está ali assistindo, para quem está no palco. A gente manda vários recados, né, se posiciona enquanto mulheres que estão fazendo arte e que querem seu espaço, né, que merecem, precisam do seu espaço. Então, sim, tudo isso tá nesse caldeirão aí. A música cigana te interessa? Me interessa, inclusive, eu entre um cara que faz forró aqui em São Paulo, ele entrou em contato comigo, ele é cigano, né, se diz aí cigano também, e ele falou que tem muita influência do povo cigano no forró, do nosso forró, Não né, sabia. porque o acordeon, que não é o acordeon, né, a sanfona, ela tem vários instrumentos mesmo com essa dinâmica, né, do fole, os botões e tal, então, que tem, no povo cigano tem, que não se chama acordeon, chama outro que eu não me lembro. Mas é o mesmo instrumento? Não é o mesmo instrumento, é tipo... Semelhante. E tem vários assim, são vários, né? Aí aqui a gente tem essa sanfona que inclusive tô tentando aprender e tá difícil pra caramba, mas é isso. E a escolha do forró, assim, você, lendo sobre você, pesquisando sobre você, muitos gêneros musicais te interessam, você bebe na fonte de muitos gêneros, mas o forró acaba sendo um carro-chefe. Por quê? Porque foi o forró que me escolheu, não fui eu que escolhi o forró. Eu, nessas minhas jornadas, né, teve um momento que eu falei, gente, eu preciso viver. Porque estudar não tá dando mais muito, não tá me nutrindo mais tanto. Porque eu fiz a faculdade de produção cultural e tudo mais, e comecei, né, a entender a dimensão política, da coisa da cultura e não sei o quê. E falei, tá, beleza, massa, só que eu preciso ver, eu preciso viver, eu preciso pisar no terreiro, eu preciso tocar junto com os grupos. E aí peguei a minha mochila, fui sozinha, inclusive essa primeira partida fui de carona, de São Paulo até o Exu, até do Luiz Gonzaga, Pernambuco. Mas eu fui para ir no Encontro de Saberes da Caatinga, que é um encontro de raizeiras, benzedeiras, parteiras e mestres e mestras lá daquela região. Esse encontro acontece anualmente lá no Exu, que é divisa é ali quase divisa com o Ceará. E aí depois desse evento, desse encontro, eu fui pro Crato, que é ali no Cariri cearense. E lá, menino, eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei lá, conheci as pessoas e quando viu eu tava no palco de vários festivais que eu nem sabia que existia e que eu também não sabia que eu ia parar nesses palcos cantando e tocando forró. Forró, coco também. Toquei junto com a mestra Marinês, do Coco Frei Damião, e com artistas, Junu, o Ítalo, Lenker, e outras tantas figuras assim incríveis daquele lugar que é muito mágico e sagrado. E era isso, os mestres me viam e falavam assim, vamos, bora tocar! E me botavam pra tocar. E eu falei, bom, acho que eu tenho que tocar forró, né? Acho que eu tenho que estar no palco cantando forró, cantando o que também faz sentido pra mim, porque aí na minha caminhada nessas de estar de carona, toda cidade que eu parava, tava acontecendo um forró. Todo lugar eu parava no forró. Eu falei, não, tem alguma coisa. Não é por acaso, Não é por acaso, né? Então, porque é isso, a gente precisa fazer uma escolha. Eu sou uma cantora, mas eu canto o quê? Eu sou uma cantora de quê, né? É a coisa dos rótulos, as pessoas precisam saber. Tá, Nayá, você canta. Eu falo, canto tudo. Tá, mas a Nayá, ela é a do forró. Aí eu sou conhecida também por dançar sozinha. Porque eu danço sozinha no forró. As pessoas ficam esperando os outros virem. Um par. Um par, puxar você pra dançar. Eu falo, gente, eu vou ficar esperando alguém me chamar pra dançar. Aí danou-se, né? Eu preciso dançar. E aí, porque eu danço sozinha, todo mundo quer dançar comigo. Porque estão me vendo ali, ó, a bicha dança. Então vamos dançar junto. E a sua relação com a música, assim, você se auto-intitula ou acabou que o mercado te forçou a escolher o termo forró, mas assim, o quanto você bebe de outros gêneros musicais? Me fala um pouco sobre isso. Não foi nem o mercado, né? Foi a história que eu te contei de ter recebido essa missão, ter parado lá
no Cariri cearense e de repente eu estava nos palcos cantando forró, cantando coco, tocando, junto com as mestras, com os mestres. Mas a ideia de se intitular uma cantora... De forró, sim, aham. Enfim, mas aí bebo de muitas fontes, né? Como meu pai sempre ouviu MPB, ai, poxa, tanta coisa. E na minha própria jornada, de repente eu paro num lugar e tá rolando um som e eu me conecto, porque a música, pra mim, ela é só uma ferramenta de conexão. Então eu me conecto e toco todos os ritmos que eu estiver ouvindo e vendo e reproduzindo. Então, mas é isso, a gente tem que ter uma linha de trabalho, a gente tem que ter um público, né, que a gente vai escolher para trabalhar, para se comunicar. E eu escolhi o público também. Aí eu entendi, pô, eu recebi essa missão, o forró me escolheu, agora eu preciso entender o que eu quero fazer dentro do forró, né? Quais são as temáticas, quais são as coisas que eu vou trazer para esse público, para essa bolha, porque é uma bolha, o povo do forró, né? O que eu vou trazer ali. E aí o forró ainda é, assim como vários outros movimentos e gêneros, e, enfim, um lugar predominantemente masculino e violento e machista, e enfim, então isso tudo vai construindo a nossa narrativa enquanto artista, né? Tipo, isso daí me incomoda. Eu gosto de ir pro forró e dançar forró, mas eu não gosto do que rola, né? Então, ambiente, vamos falar sobre isso. Então eu vou subir no palco e vou falar isso. E qual que é a reação do público quando você se põe nesse lugar de não só se apresentar artisticamente, mas também se posicionar? Ai, o povo pira, né? Tem várias reações. Agora, lembrando aqui da última de Maresias, do show que a gente fez em Maresias, tem algumas músicas que aí a gente vai cantando e vai vendo a reação. Tem uns caras que, juro, tem uns caras que fazem assim, ó, e começa a vaiar, sabe, e tal. E tem outros que estão ali, aplaudindo, e principalmente as mulheres, meio hipnotizadas, assim, do tipo, ela tá tendo coragem de fazer isso, sabe? De falar, de cantar um negócio desse. Então, são várias as reações. E aí, hoje, eu vejo e sinto muito respeito por algumas pessoas, né, que já me conhecem, já conhecem meu trabalho, já entendem qual é o meu papel ali, e que tem muitas pessoas também buscando por isso, né? E fala, pô, a gente também não quer mais, a gente também quer mudar, a gente também quer transformar esse ambiente, tornar o forró, enquanto movimento, um movimento mais inclusivo, um movimento, né, enfim. E é isso. E você percebe que discutir essa questão de limites, desrespeito, hoje me parece muito mais presente do que do que era, por exemplo, há 10 anos, há 20 anos. Mesmo assim, você acabou de falar que há momentos ali na plateia que há pessoas que ficam vaiando e tudo mais. E como é que é você ter força para enfrentar isso, indo além da artista, que só se apresenta artisticamente, assim? Isso já é uma coisa que sempre teve com você, assim, se posicionar politicamente, ter voz ali para combater esse tipo de coisa? Sim, sempre. Sempre fui a louca que me enfiava no meio das brigas, assim, pra resolver, né? Pra, tipo, gente, não vamos fazer isso, né? Mas também, lógico, nesse lugar de apaziguar, quando era pra apaziguar, mas um lugar de chamar a treta e falar, opa, peraí, aqui não, vamos resolver isso, vamos falar sobre isso, vamos lidar com isso. Então, sempre, sempre. Inclusive, muitas pessoas me convidam para certos ambientes e movimentos porque sabe que eu vou falar o que ele não vai. A sua formação como arte educadora também dialoga com isso? Em que sentido você fala? De levar, além da sua música, além da sua poesia, também o discurso. Claro, assim. para as crianças, para as pessoas no geral, né? Exato. Sim, claro. A gente precisa colocar naquilo que a gente está fazendo os valores que a gente quer perpetuar, né? Então, claro que eu vou, de um jeito ou de outro, eu vou falar sobre feminismo, sobre o patriarcado e todas as questões, né? A gente vai trabalhar uma comunicação e uma educação antirracista. Então, vamos trabalhar tudo isso, que são questões... gente, na verdade, isso, assim, é tão simples, mas é difícil, porque a gente já está tão acostumado num esquema tão violento, né? Numa estrutura tão violenta. Então, a gente precisa ter amorosidade também, para, às vezes, não só dar porrada
não funciona, resolve. não resolve. Então, sim, tem as maneiras de trazer os temas de uma maneira que seja legal também, gostoso, né? Lúdica, enfim. Me fala um pouco sobre as suas apresentações, assim, geralmente é uma apresentação que reúne grandes clássicos da música brasileira, do forró, em algum momento você também coloca as suas músicas, me conta um pouco sobre isso. Sim, grandes clássicos. Gosto de trazer, principalmente o que a galera não tá fazendo, né? O que o pessoal não canta, não traz pro repertório. Tem muita coisa, tem muita música que a gente não conhece. E tem também as autorais, né? Por enquanto as minhas. Não, também tem algumas mulheres que tocam comigo que também têm músicas autorais. E aí eu sempre falo. E é muito legal que a maioria tem ou um forró, ou um baião, sabe, assim, pra gente colocar no repertório, que já tá que tá dentro já da proposta. Então a gente, na medida do possível, vai soltando as nossas músicas autorais também, junto com os clássicos, porque para mim é muito importante honrar a ancestralidade, né? Honrar as pessoas que vieram e abriram os caminhos para que a gente pudesse estar ali no palco fazendo o que a gente está fazendo hoje. Você estava comentando antes sobre toda a viagem que você fez para o Nordeste, para Pernambuco, para o Ceará, o momento em que você se deparou ali com vários festivais, se apresentando e tudo mais. O quanto você está mergulhando nessa cultura do forró e o que isso está te trazendo? Assim, o que você está aprendendo com tudo isso? Olha, eu acho que muito sobre comunidade, sabe? Sobre fazer junto. E sobre todos os desafios que existem em fazer junto com pessoas que, na verdade, a gente não conhece. Porque o forró é isso, é o que eu vivi lá, porque lá no Ceará, nos movimentos que tem lá, pelo menos aonde eu cheguei, é família, né? Tipo, eu toco sanfona, o meu filho, minha sobrinha, minha prima, os coletivos, as bandas, os trios, enfim, que se formam, é tudo assim, é tudo família. Então, tem muita treta também, aquela coisa de família normal. E aí, isso me traz muito aprendizado, né? Do tipo assim, pô, a gente tá aqui, a gente tem as nossas questões, as nossas diferenças, mas a gente é uma família. Tá todo mundo querendo ouvir forró, tá todo mundo querendo dançar, todo mundo querendo tocar. Inclusive isso, aqui em São Paulo talvez seja menos, porque é muito grande, tem muita gente, muitos espaços, mas lá no litoral rola muita disputa, muita competição por espaço, né? Eu, que sou uma figura que, por mais que meu trabalho já esteja estruturado e ganhando uma certa consistência, ainda sou muito nova por lá, então é difícil ter abertura dos espaços para a gente poder chegar, para a gente tocar, apresentar o nosso trabalho, né? As pessoas são muito fechadas, né, bairristas, tipo, essa pessoa aí vai tomar o meu lugar, né, vai ocupar um lugar que tá tão difícil de conseguir já, então são vários desafios, e aí para mim estar dentro de um coletivo, de um movimento, é sobre trocar essa ideia e falar assim, cara, não vamos competir, vamos fazer junto, porque se a gente faz junto, a gente alcança mais e mais e mais pessoas, e mais lugares e possibilidades. Esse é o meu ideal, que tá aqui na minha cabeça, né? Vamos fazer junto. Tô tentando. Bom, Nayá, eu espero que você conquiste o seu ideal, conquiste tudo que você pretende aí pela frente, levando a cultura brasileira, levando o forró, o coco, o MPB, enfim, diversos gêneros para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado por ter vindo aqui, por esse papo incrível, viu? Muito obrigado mesmo, Obrigada. viu? O Diversão e Arte de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.